Right. Do you think they will save you now as before as autism? Well, I can pray too. Tá acelerado. You feel like Por que tá fazendo isso? Quero ouvir seu coração. Porque eu vou comer ele. Afinal, quem foi esse serial killer que inspirou o mais novo seriado na Netflix, lançado na quarta-feira, dia 21 de setembro, que inclusive chegou a bater o top 1 das séries mais acessadas dentro da plataforma? Para saber, fique aqui que eu vou te contar tudo sobre ele. Sejam bem-vindos, esse é o canal Sociedade Metaverso. Eu sou o Breno, o seu guia por este caminho. E se você tem gostado dos nossos conteúdos, já vai deixando o seu like, já se inscreve, comenta aqui embaixo o que tem achado dos nossos vídeos e se quiser deixar sugestões, fiquem à vontade. Toda semana tem vídeo novo aqui neste singelo canal. Jeffrey Lionel Dahmer foi um psicopata clássico que no Brasil provavelmente teria sido diagnosticado como portador de transtorno de personalidade antissocial e considerado semi-imputável. Ou seja, tem capacidade para entender os seus atos, mas não consegue controlar a sua vontade. E é importante frisar que nos Estados Unidos não existe essa categoria de semi-imputável. Ou o réu é imputável ou inimputável. Sendo assim, os casos de insanidade são aqueles que o réu não consegue entender aquilo que faz, não consegue diferenciar entre o certo e o errado, portanto, é considerado doente mental. O mais famoso canibal americano nasceu em 1960 na cidade de Milwaukee. Seu pai, Lionel, era químico e a sua mãe, Joyce, instrutora de máquina de teletipo. Aos 4 anos, Jeffrey foi submetido a uma cirurgia para tirar 2 hérnias, mas no final ele acaba sendo enganado, pois a cirurgia era para explorar o seu corpo aberto. E isso deixou ele bastante assustado, pois ele soube somente tempos mais tarde. E segundo seus pais, talvez tenha sido isso que tenha mexido com a cabeça de Jeffrey. Mas será mesmo esse trauma que ficou marcado na vida dele, trazendo consequências psicológicas tempos mais tarde? Existiram 3 acontecimentos que marcaram a sua vida aos 6 anos de idade. A sua mãe deu à luz a um menino, a mudança da sua família para Ohio e o ingresso para a escola. Segundo seu pai, naquela época o garoto se tornou extremamente inseguro e introvertido. Ele não conseguia se socializar com seu irmãozinho e ficava aterrorizado ao ir para a escola, tendo muita dificuldade de se adaptar. Para chamar atenção e não ficar sozinho, fingia que era epilético e dava os seus ataques lá mesmo no pátio, no meio de todos os alunos. Dos 10 aos 15 anos, sua personalidade sofreu mudanças drásticas, de menino quieto para um jovem tenso, rígido e inflexível. Passava horas sozinho, trancado em seu quarto, vivia perdido em fantasias no seu próprio mundo. No seu julgamento, alguns conhecidos do jovem assassino diziam que ele tinha fascínio por animais mortos e aos que morriam atropelados, pegava e dissecava para examinar melhor. Ele era cruel e perverso com os animais, que ia desde a decapitação até mesmo jogando ácido neles. Dahmer cometeu seu primeiro assassinato em 1978, 3 semanas depois da sua formatura do colegial.
Naquele momento, ele já estava morando sozinho. E no dia 18 de junho, enquanto dirigia o seu carro, ele viu no canto da estrada o jovem Steven Hicks, de quase 19 anos, pedindo carona. Dahmer então convidou ele para ir até a sua casa para beber um pouco e se distrair. E quando Hicks deu as costas para Dahmer, ele acertou 2 vezes com um halteres de 5 quilos. Quando o garoto caiu inconsciente, ele o estrangulou até a morte. No dia seguinte, ele levou o corpo de Steven até o porão e o dissecou, enterrando seus restos mortais no quintal de trás da sua casa. Semanas mais tarde, ele exumou o corpo e retirou toda a carne dos ossos com uma faca. Dahmer depois dissolveu a carne em ácido e se livrou de tudo pela privada. Ele então pegou uma marreta e destruiu os ossos de Hicks. Como é de costume no histórico de um serial killer, a violência de Jeffrey foi só aumentando e o seu estado emocional acabou se agravando. Nessa altura da vida, ele já era um matador, necrófilo e canibal, porém ninguém sabia. O ritual de Dahmer era bem sofisticado, repleto de detalhes e ações pós-morte. Ele tinha prazer tanto nas caçadas às suas vítimas, que em geral aconteciam em bares ou saunas gays, quanto nas experiências médicas que era submetido para obter um escravo sexual zumbi, na retaliação dos corpos e no preparo da sua própria alimentação. Ele atraía suas vítimas para o seu apartamento, oferecendo dinheiro para que posassem para fotos ou apenas convidando para tomar uma cerveja ou assistir a algum filme. Dahmer drogava suas vítimas e algumas delas eram lobotomizadas, recebendo injeções de ácido ou água quente no cérebro na tentativa de que os servissem sexualmente, apesar da experiência nunca ter dado certo. Gostava de matar com as próprias mãos e, depois de morto, praticava necrofilia e ainda guardava os corpos para se caso sentisse vontade de praticar o ato novamente. Assim como todo serial killer, adorava guardar uma lembrança para reviver toda aquela cena novamente. No caso dele, fotografava suas vítimas já depois de mortas. Ele estripava as vítimas, abria o tórax e sentia-se fascinado pelas cores das vísceras e tinha uma excitação com o calor do corpo aberto recém-morto. Segundo ele, a quentura do abdômen era tão prazerosa que chegava a ter relações com os órgãos. Depois, iniciava o esquartejamento, separando as partes úteis e inúteis. Comia seus corações, fazia croquete de carne humana, gostava de fritar os músculos e se deliciava com a iguaria. Ele gostava de comer a carne das vítimas porque ele acreditava que assim elas viveriam novamente através dele. E com o restante das outras partes, se livrava jogando ácido, assim facilitando o descarte. O seu sonho era transformar sua casa num santuário com troféus de suas vítimas. Jeffrey Dahmer era manipulador e evasivo, fisicamente adequado ao padrão americano de beleza. Ninguém suspeitaria de suas bizarras e letais preferências sexuais. A grande virada de chave nessa história foi quando a polícia local avistou um homem correndo algemado pelas ruas de Milwaukee. Prendendo e pedindo para relatar o que tinha acontecido, foi aí que esse homem afirmou ter fugido porque o parceiro o algemou e tentou matar. A polícia, desconfiada, pediu para que ele o levasse até o endereço e, chegando lá, foram atendidos por Jeffrey Dahmer e, de forma muito cortês e educadíssima, confirmando que se encontrava com um rapaz algemado sim, mas que essa tentativa de homicídio era mentira. Porém, devido à situação, os policiais pediram para que entrasse na casa para pegar a chave das algemas. Eles se dirigiram até o quarto e eis que são pegos de surpresa ainda no corredor da casa, pois a decoração das paredes eram cheias de fotografias, mas não era de paisagem ou pessoas, e sim cadáveres, vísceras, sangues e cabeças decepadas. Dahmer até tentou confrontar os policiais, mas logo foi repreendido. Finalmente, as surpresas desse louco canibal estavam prestes a ser descobertas e iria deixar todos ali perplexos.
Na geladeira, sobre a prateleira, estava uma cabeça em estado avançado de decomposição. No congelador foram apreendidos mais 3 cabeças escalpeladas. Também foi encontrado em recipientes de metal mãos e pênis já decompostos. No armário, tinham genitálias guardadas em frascos com formol e álcool etílico. E pasmem, haviam tonéis com capacidade de quase 190 litros, cheios de troncos humanos já apodrecidos. Só no apartamento foi identificado restos mortais de 11 vítimas diferentes. Mas no total ele matou 17, no qual respondeu à acusação de homicídio intencional em 1º grau. Em 1992, Dahmer ainda foi levado a julgamento e ele mesmo se declarou culpado. Porém, os advogados dele ainda queriam alegar uma certa insanidade da parte de Dahmer. Só assim ele não receberia uma pena muito maior do que aquilo que eles imaginavam. Os advogados de defesa apresentaram testemunhas que comprovariam que Dahmer era um homem com comportamentos estranhos, apresentando desordens mentais e sexuais, impedindo ele de entender a natureza dos seus crimes. E um detalhe nisso tudo é que para a psiquiatria e para a psicologia não existe verdade universal. Cada um apresenta um ponto diferente, pois o comportamento humano é assim, passível de mudança. Mas a grande questão nisso tudo era se o réu era capaz de controlar as suas ações ou não. E isso chegou até a confundir um pouco o júri. Ao final de tudo, a defesa alegou que crânios trancados, canibalismo, alcoolismo e tentativa de criar santuários com restos humanos resumiam bem quem seria Jeffrey Dahmer, que era como um trem desgovernado nos trilhos da loucura. O júri considerou legalmente são, culpado pelas múltiplas acusações de homicídio. Foi então sentenciado a 15 prisões perpétuas consecutivas, dando um total de 957 anos de reclusão. Mas no dia 28 de novembro de 1994, ele foi assassinado por um outro preso de nome Christopher Scarver, que ainda acreditava ser filho de Deus. Dahmer então morreu na ambulância, ainda a caminho do hospital. Depois da sua morte, foi retirado o cérebro e outras amostras do seu corpo para estudos científicos. E essa foi a nossa história, e eu fico por aqui, e até uma próxima. E fica aí com um trechinho do vídeo real do julgamento de Dahmer e da representação que a Netflix fez. Ficou basicamente idêntico. I'm mad. This is how you act. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey!